Olá, irmãos! Saúdo cada um de vocês com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Hoje nós vamos ler um texto da irmã Lidiane Machado, a bênção no falar e pelo falar. A irmã Lidiane Machado, ela é pós-graduada em aconselhamento pastoral, marketing e neuropsicopedagogia educacional, clínica e institucional. Também é bacharel em teologia e em comunicação social, licenciada em pedagogia. Ela é professora em Brasília, no Distrito Federal. A irmã Lidiane escreveu este texto para o Manancial, que é um devocional diário produzido pela União Feminina Missionária Batista do Brasil, que oferece meditações baseadas na Bíblia, que é a palavra de Deus. Bem, o meu nome é Miriam Anita e eu estou aqui para contar para os irmãos aquilo que eu entendi. Então vamos iniciar orando, pedindo ao Senhor que nos abençoe. Senhor Jesus, pedimos a tua bênção para que possamos compreender as tuas verdades eternas. Que ao ler a tua palavra, ao ler o texto da irmã Lidiane, que a gente possa aprender coisas novas para colocar em prática. Perdoa, Senhor, quando a gente ouve a tua palavra e não segue. Fica conosco, é o que nós te pedimos, em teu nome, Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, então vamos lá, bênção no falar e pelo falar. A porção bíblica está em Efésios 4, 25 a 32 e diz assim: portanto, abandonem a mentira e digam a verdade a seu próximo, pois somos todos partes do mesmo corpo. E não pequem ao permitir que a ira os controle. Acalmem a ira antes que o sol se ponha, pois ela cria oportunidades para o diabo. Quem é ladrão, pare de roubar. Em vez disso, use as mãos para trabalhar com empenho e honestidade, e assim ajudar generosamente os necessitados. Evitem o linguajar sujo e insultante. Que todas as suas palavras sejam boas e úteis, a fim de dar ânimo àqueles que as ouvirem. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, o selo que Ele colocou sobre vocês para o dia em que nos resgatará como sua propriedade. Livrem-se de toda amargura, raiva, ira, das palavras ásperas e da calúnia, e de todo tipo de maldade. Em vez disso, sejam bondosos e tenham compaixão uns dos outros, perdoando-se como Deus os perdoou em Cristo. Amém? Bom, irmãos, ela escolheu o texto, escolheu o versículo 29 para ser o nosso versículo-chave. E diz assim, nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros. Eu acho engraçado, irmão, sabe? Porque muitas vezes eu já vi muitos cristãos dizerem assim: ô filho de um gadita, ô peste, ô infeliz, mas não fala palavrão. Então acha que está abençoando as pessoas, porque palavra torpe é só palavrão, o que não é verdade, né, irmãos? Nós temos que tomar cuidado com todas as coisas que nós falamos, porque a palavra diz que nós temos que edificar os outros. Então, às vezes, não é nem palavrão, às vezes não é nem essas palavras que eu usei aqui, mas é um jeito de ironizar o outro, de criticar, e acaba saindo de um jeito assim meio cruel. Então, nós temos que tomar cuidado com o modo como nós falamos, né? Lembrando que Deus deu graça, graciou a gente com a capacidade de falar. É assim, nenhum outro animal tem raciocínio suficiente para falar, para colocar as suas ideias, para exprimir o que vai no seu coração, para falar o que deseja, que o Senhor só deu a nós essa capacidade de falar. Através da palavra, a gente pode comunicar direitinho, eficientemente, falando para os outros sobre o que a gente está sentindo, sobre os nossos desejos, da opinião, falando sobre tudo que a vida
tem, tudo que a vida apresenta, tudo que a vida é. Enfim, né? Podemos falar sobre tudo, sobre todos, opinar, dar risada. Enfim, como é bom falar, né? E uma coisa que acho importante, que a gente se lembre quantas vezes, quando a gente expressa o que a gente tem para falar, isso realmente é fruto da bondade, da benevolência, do amor de Deus, né? E quantas vezes tudo isso que a gente recebe graciosamente do Senhor como bênção, a gente acaba convertendo em palavras cruéis, palavras duras, agressivas, que acabam ferindo e maltratando outras pessoas, né? Então a gente não fala palavrão porque a gente é crente, mas fala de um jeito que maltrata ou magoa o outro e acaba sendo pessoas maledicentes. A Bíblia recomenda o quê? Que a gente tenha que falar de forma agradável, sendo as nossas palavras sempre com o objetivo, o de edificar, o de construir, o de fazer o bem para o outro, né? Palavras de amor, palavras de perdão, de benevolência, de misericórdia. Muitas vezes, palavras pesadas e destrutivas são pronunciadas contra nós ou contra aqueles a quem amamos. E determinadas palavras que são ditas, elas maltratam mais do que se a gente levasse uma surra e deixam marcas muito profundas no mais íntimo das pessoas, que é a nossa alma. Então nós temos que ter cuidado com aquilo que a gente fala. Porque como diz aquele provérbio indígena, né, que a palavra dita é flecha no arco, né, ela não volta mais. Depois que você mandou a palavra, ela não volta, não tem mais como voltar. Então nós temos que prestar atenção, porque depois, assim, muitas vezes você briga e fala coisas que acha que não gostaria de falar, né? Mas fala e depois vai pedir perdão dizendo, olha, eu não gostaria de ter dito aquilo. Mas agora já foi dito, né? E a outra pessoa pode não esquecer. Pode ter ficado com a alma marcada. Então nós temos que pensar antes de dizer, porque depois pode ser tarde demais, né? É muito mais fácil a pessoa gravar uma palavra dura e áspera no coração do que um monte de palavras doces, né? A pessoa sempre acha assim, não, você está sendo generosa, você está sendo simpática, você está sendo fofa. Mas quando você fala uma palavra rude, a pessoa logo pega para ela, né? Logo se ofende. Então a gente tem que lembrar que, a despeito de ouvirmos coisas ruins, existe uma coisa que é mais sublime sobre todas, que é o perdão, né? Jesus Cristo nos ensinou a perdoar. Ele ensinou pra gente a nobreza do perdão. Lá na cruz, né? Sofrendo, sendo humilhado, com dores, ele perdoou. Perdoou aquelas pessoas que o estavam crucificando, perdoou aquelas que não fizeram nada para que ele não fosse crucificado, não maldisse, não ficou xingando, não rogou praga, não. Pelo contrário, ele liberou perdão. Então, assim como Jesus Cristo fez, assim como ele fez, a gente tem que demonstrar o nosso bom aprendizado, né? As pessoas têm que perceber em nós Jesus Cristo, porque a gente tem que perdoar mesmo essas pessoas que são rudes contra nós ou contra aquelas pessoas que a gente ama, né? Porque é fácil a gente falar assim, eu sou cristão, eu sou crente, eu acredito em Jesus. Mas na hora do vamos ver, não aguento nada, não levo desaforo para casa, eu tenho pavio curto. Não pode, irmãos, nós temos que ser bênçãos no falar e pelo falar. Que a gente sempre procure perdoar as palavras pesadas e duras que as pessoas mandam pra gente, que a gente possa colocar lá no altar de Jesus, né? Colocar lá como a gente se sente, como a gente está se sentindo triste, infeliz. E certamente ele vai restaurar a nossa alegria. Então nós temos que colocar lá todas as nossas mágoas, as tristezas. Para quê? Para que a grandeza de um coração perdoador seja o maior exemplo
que vão poder enxergar em nós. Então, quando alguém olhar para a nossa vida e falar, nossa, ela passou por cima daquilo, o que é que ela tem? É Jesus, só Ele, né, irmãos? Para nos ensinar como vencer esse tipo de coisa. Porque a gente é humano, porque a gente não tem noção de quem somos, a gente se acha a última bolacha do pacote e não quer levar nenhum desaforo para casa, não quer ser ofendida, não quer que ofenda ninguém, né? Como nós costumamos dizer, faça para mim, mas não faça para os meus filhos. Então, nós temos que liberar perdão em todas as situações, temos que ser bênçãos. Bom, irmãos, nosso manancial termina assim, ó. Seja a grandeza de um coração perdoador, o maior exemplo que enxergarão em nós. Fácil não é, né, irmãos? Não é nada fácil, mas é necessário, porque quem tem a Jesus quer andar nos mesmos passos que ele andou. Eu me despeço aqui com o meu abraço de ursa diário, ó. Lembrando que tanta coisa cabe num abraço, ó, parece um laço. Irmãos, quero também que vocês se lembrem que em 2022 você deve crer, ó, que os que esperam no Senhor terão suas forças renovadas e, lógico, serão bênçãos no falar e pelo falar. Eu me despeço aqui com a minha palavra de ordem, que é gratidão.